se perdessem, mas se fosse conservado o Sermão do Monte, nada teria se perdido. Era um homem que não era cristão, mas que percebia o peso, o valor espiritual que esses 3 capítulos da Bíblia têm para a vida humana, não só para a vida do povo de Deus em particular, mas para a vida do homem em geral. Aqui é cristianismo concentrado. Você já comprou aquele xarope de suco que vem numa garrafa? É o xarope. E aí você bota um pouquinho no copo, aí você bota água e ele ainda fica forte. Pois é, aqui nós temos um xarope de verdade, que você pode diluir ao longo da vida e é inesgotável o seu sabor. Nós podemos revisitar estas páginas da Bíblia e sempre descobrir algo novo. Nós podemos ver como essas verdades, elas se aprofundam e criam raízes no nosso coração e sempre nos levam para mais além no nosso relacionamento com Deus e na nossa utilidade para com o mundo. Depois que Jesus Cristo fala das características do Filho de Deus, através das bem-aventuranças, ele diz o seguinte: vós sois o sal da terra, versículo 13. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Com essas palavras breves, contundentes, Jesus deixa claro que ele tem uma grande expectativa com relação ao seu povo, seus discípulos. Jesus Cristo espera muito de nós, irmãos. Jesus Cristo deseja algo muito especial da nossa parte. Ele deseja que a nossa vida, aquilo que nós somos, cause um profundo e duradouro impacto no mundo onde nós habitamos. A nossa missão é ser sal da terra e luz do mundo. E o instrumento de transformação que nós vamos usar para causar uma influência e um impacto no mundo, no planeta Terra, é o que nós somos, é o nosso caráter, são as nossas características de personalidade, são as nossas propriedades como um discípulo de Cristo, são os elementos que constituem o nosso discipulado. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Vamos ver então cada metáfora dessa e depois fazer algumas conclusões. Jesus Cristo disse que os discípulos nós somos, como discípulos de Cristo, o sal da terra. Ora, na cultura moderna, nós não achamos assim muito especial dizer que nós somos o sal da terra. Aos olhos do homem moderno, o sal é uma coisa assim muito comum, muito ordinária, para a gente achar que isso é algo especial. Mas não era assim aos olhos do homem antigo. O sal era uma coisa pura e preciosa. Por que preciosa e por que pura? Ora, já você gosta de receber o seu salário no final do mês, né? O din-din. Você gosta de receber o seu dinheiro, o seu ordenado, né? Que maravilha! Salário. Da onde vem essa palavra? Salário. Vem de sal. No Império Romano, os soldados eram pagos com sal. Por quê? Porque o sal, naquela época, era raro e ele servia como moeda de troca. O soldo dos soldados, pelo tempo de serviço prestado, era sal. Daí vem a palavra salário, nosso ordenado mensal, o fruto do nosso trabalho que a gente merece por aquilo que a gente realizou. Daí vem a palavra salário. Era tão precioso o sal que ele servia como moeda de troca. Se pagavam os soldados
com uma determinada quantidade de sal. Daí a palavra salário. Os romanos consideravam o sal a substância mais pura da terra, porque ela vinha do mar e vinha do sol, né? Produzida pelo sol. Então eles diziam que o sal era a substância mais pura da terra. Em todas as religiões onde se ofereciam sacrifícios, os sacrifícios eram misturados com sal. E é uma tradição antiga do próprio Antigo Testamento, onde quando se ofereciam determinadas ofertas, você pode ler em Levítico capítulo 2, versículo 3, especialmente aquelas ofertas de manjares, elas tinham que ser temperadas com o sal. Sal é precioso, sal é puro aos olhos do homem antigo, e sal também não é uma coisa que perde o seu sabor, é algo que tem duração indeterminada. Inclusive a Bíblia diz que Deus fez uma aliança de sal com Davi. O que vem a ser uma aliança de sal? Isso está lá em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 5. É uma aliança pura, é uma aliança preciosa e uma aliança perene, que foi feita para durar. Esse era o símbolo do sal para o homem antigo. Então, queridos, quando Jesus Cristo diz que nós somos o sal da terra, ele não parece aos olhos do homem moderno, mas à luz do tempo e do pano de fundo que as Escrituras foram escritas, nós entendemos que Jesus Cristo diz que nós somos aquilo que é puro, aquilo que é precioso e aquilo que é feito para durar no mundo. O sal tem algumas propriedades interessantes. Ele é um excelente conservante. Naquela época onde não haviam geladeiras, até um dia desses, né? Eu acho engraçado os livros de história, porque eles contam a história da humanidade, e falam do homem primitivo, né? Como se hoje não tivesse gente que morasse em cavernas, que não fossem catadores e coletores, caçadores-coletores, que não vivessem numa situação bem rudimentar. Olha, há alguns anos atrás eu morei numa comunidade ribeirinha no Amazonas que não tinha geladeira e a gente tinha que salgar. Sal para quem te quer. Sem o sal a gente não podia conservar os nossos alimentos. O peixe era tratado e a gente colocava ele numa salmoura para poder ser consumido. Depois secava-se ao sol, que a gente não conseguia consumir imediatamente para não estragar. O sal, ele funciona como esse excelente conservante. No mundo pré-refrigerado, antes das invenções das geladeiras, das técnicas de refrigeração, era o sal que fazia com que as coisas fossem conservadas. A imagem que Jesus Cristo está dando é bem clara. A Terra, o planeta Terra, é um mundo em deterioração. É como uma carne que, se ele for deixada sem nenhum tipo de intervenção, entregue a si mesma, ela vai se deteriorar, apodrecer e vai ser odiosa no seu cheiro, no seu sabor, doentia. E a igreja, ela vai funcionar, o povo de Deus, ele vai funcionar como esse conservante que deve ser misturado à terra e que impede que o mundo apodreça, se degenere. Olha que missão que o povo de Deus tem. Segundo, o sal é remédio, viu? Eu ainda acompanhei esta época onde o sal era usado como remédio. Pegava uma ferida, né, e jogava sal. Mastuz com sal era o remédio dos cearenses. Quando a gente estava cheio de impinge, pano branco, aquelas doenças de pele, né, amarelo, de verme, a gente ia tomar um banho de mar. Não era para descarregar, viu, gente? Fazer um descarrego no mar, não. É porque o sal do mar, ele tem propriedades medicinais, ele realmente depura a pele. Eu me lembro quando eu tinha tumores, né, que são as nascidas aqui, a gente ia passar o dia tomando banho, voltava com aquele enxutinho. O sal, ele é remédio, se coloca nas feridas, ele esteriliza, ele mata bactérias. Passar o sal
na garganta, né, fazer gargarejo. O sal tem essa propriedade, ele tem esse uso. O sal é um remédio para as doenças do mundo. A igreja, o povo de Deus, os discípulos de Cristo, são um remédio que podem fazer com que o mundo se cure. Essa é a nossa missão. Evitar que esse mundo se deteriore e apodreça. E levar cura, solução, saúde para os problemas do mundo. Por fim, o sal é um tempero. Você pode fazer um caldo de mocotó e colocar tudo: cominho, pimenta do reino, açafrão. Você pode colocar pimenta de cheiro. Você pode colocar coentro e cebolinha. Você pode colocar uma macaxeira, uma batata. Você pode colocar cebola, alho, tomate. Você pode colocar chicória. Você pode colocar tanta coisa. Mas se você não colocar sal, não tem quem coma esse caldo de mocotó. Ele vai ficar intragável, abominável, detestável ao nosso paladar. Depois que a gente descobriu que é bom comer com sal, a gente não quer mais nada. Quer uma prova? Eu tenho amigos missionários que trabalham com índios em regiões isoladas. E no estado do Amazonas, de Roraima, os Yanomamis saem da terra indígena, fazem alguns artefatos para vender, e o único objeto de consumo que os Yanomamis têm entre os brancos, sabe o que é? Sal. Eles aprenderam a comer coisa com sal e eles dão a vida por um pouco de sal. Porque realmente é bom a gente comer anta, é bom comer tartaruga, é bom a gente comer qualquer bicho de caça, mas salgadinho, né? Um macaco muqueado, mas com um salzinho, entra, que é uma beleza. O sal, ele dá sabor, ele faz com que ele destaca. Uma das regras da culinária é o seguinte: tudo que é doce a gente tem que colocar um pouquinho de sal, e tudo que é salgado a gente tem que colocar um pouquinho de açúcar. O sal, ele realça, ele dá o gosto, ele faz com que o sabor do alimento apareça. Ao sentir o sabor do sal, a gente consegue sentir o sabor das outras coisas. É como se ele tivesse a propriedade de extrair e potencializar o sabor dos ingredientes que nós usamos para fazer o nosso alimento. E os discípulos de Cristo são destinados a ser o tempero do mundo, a dar sabor à sociedade, à vida, à época em que vivemos, a marcar a sociedade de forma com que os tempos e os lugares que nós vivemos seja aprazível, gostoso ao paladar da alma, da convivência, das relações. É um impacto, esse é o impacto que Jesus disse que nós devemos causar. O sal, ele, para fazer a diferença, ou seja, para ele servir como um remédio para os problemas, para conservar e evitar a deterioração, ou para dar sabor a um alimento, a um prato, ele precisa ser aplicado. Assim como para nós fazermos a diferença na terra, nós precisamos nos envolver com as pessoas. Se cultivou um cristianismo da separação. É verdade, irmão, nós devemos nos separar do pecado. É verdade, nós não devemos andar no conselho dos ímpios, nós não devemos andar no caminho dos pecadores, nem se assentar nas rodas dos escarnecedores. Isso tudo é verdade. Mas nós não devemos nos separar tanto das pessoas ao ponto de não fazer a nossa influência ser sentida na terra. A gente precisa aprender a fazer dois movimentos. Às vezes a igreja é muito centrípeta, ela se volta para si mesma. A gente é muito reunião, nós estamos muito voltados para nós mesmos. Mas se a gente quiser causar um impacto no mundo, a gente tem que ser centrífugo. A gente tem que se afastar, a gente tem que se espalhar, se envolver com as pessoas lá fora, se misturar na sociedade.
e fazer sentir a nossa influência. Lembre-se que a nossa influência não se dá por manipulação, a nossa influência não se dá por argumentação, a nossa influência não se dá por articulação, a nossa influência no mundo não se dá por expertise, a nossa influência no mundo é aquilo que nós somos. As pessoas precisam ver Cristo em nós. A nossa vocação, mais do que falar, mais do que dizer, é ser. Vocês são o sal dessa terra. E para o sal salgar, para o sal conservar, para o sal remediar, ele precisa ser envolvido. A gente precisa colocar carne com carne. Mas se você colocar sal na carne, aí é gostoso. E nós precisamos tomar cuidado para nós não perdermos a nossa salinidade. Ora, é impossível o sal deixar de ser sal. Sal é sal, sempre será sal e nunca deixará de ser sal na natureza. Mas nós podemos, como povo de Deus, perdermos as nossas características distintivas e assim, irmãos, perdermos a nossa influência. Se a nossa influência é aquilo que nós somos, é o nosso caráter, é o nosso compromisso e a nossa semelhança com Cristo, a nossa fraqueza, a nossa derrota, o comprometimento da nossa missão, é a gente perder as características que nos distinguem do mundo, perdermos a nossa semelhança, o nosso compromisso, o nosso zelo com o Senhor Jesus, perdermos a nossa humildade, a nossa mansidão, o nosso quebrantamento, perdermos a nossa fome e sede de justiça, a nossa misericórdia, a nossa paz, a nossa pureza de coração, a nossa paciência, enquanto nós estamos sendo perseguidos. Se nós perdermos isso, meus irmãos, é como se o sal perdesse o seu sabor. E quem é que quer um pó branco que é adicionado ao alimento não faz diferença nenhuma? Quem é que quer um pó branco que é adicionado numa carne fora da geladeira não a conserva de apodrecer? Quem é que quer uma substância que, sendo colocada numa ferida ou gargarejada com água, não faz bem e limpa a garganta? Irmãos, se nós perdermos as nossas características, nós vamos perder a nossa eficiência, a nossa eficácia, nosso impacto no mundo. E nós vamos perder o poder de sermos um agente de transformação no mundo. O Senhor Jesus Cristo nos diz também que nós somos a luz do mundo. Veja o verso 14. Vós sois a luz do mundo. Agora Jesus pegou pesado, viu? O sal já é uma coisa muito especial. Agora, a luz. A Bíblia diz que Jesus é a verdadeira luz que ilumina a todo homem. Evangelho de João, capítulo 1, verso 5, se eu não me engano. Em João, capítulo 8, verso 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. No capítulo 9, verso 5 de João, Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Não é difícil para a gente compreender o que significa Jesus Cristo ser a luz do mundo. É Ele que faz com que a gente enxergue. Sem luz, os nossos olhos são incapazes de perceber as coisas. Mas a presença da luz faz com que tudo fique claro. As trevas vão embora. O medo, que é característico da escuridão, também vai. Nos sentimos seguros, andamos firmemente, ousadamente, com desenvoltura, porque nós vivemos na luz. Jesus Cristo é a luz do nosso viver, é a luz do mundo. Mas não é só Jesus que é a luz do mundo. Jesus Cristo disse que nós também temos essa vocação. Nós temos que ter a vocação de sermos a luz deste mundo como povo de Deus. E eu gosto da analogia de um autor que eu li, falando da luz do sol e a luz da lua.
O sol ele tem luz própria, a lua não. A lua apenas reflete a luz desta estrela, ao redor da qual a Terra gira em suas órbitas. Jesus Cristo tem luz própria. Ele é a luz, ele é a fonte da luz. E o povo de Deus, a comunidade dos discípulos, a igreja do Senhor, eles são luzeiros neste mundo também. Na medida em que eles se alinham com Jesus e refletem a luz de Cristo. É como a lua que se alinha com o sol e reflete a luz do sol na escuridão. É uma perfeita analogia. É assim que nós somos. Nós não temos luz própria. A luz que brilha em nós é a luz de Cristo Jesus. E nós precisamos nos posicionar diante do Filho de Deus, que é a luz do mundo, para que Ele possa refletir a sua luz através das nossas vidas. É uma imagem conhecida de Daniel capítulo 12, veja lá, Daniel 12, versículo 3, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que o povo de Deus ele funciona como uma luz. Daniel capítulo 12, versículo 3, olha que texto bonito. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como estrelas sempre eternamente. O profeta Daniel diz que o povo de Deus na eternidade brilhará como estrelas no firmamento. Mas o apóstolo Paulo no Novo Testamento, Filipenses capítulo 2, versículo 15, diz que enquanto nós estamos na terra, Filipenses 2, versículo 15, através da nossa justiça, do nosso compromisso com o Senhor, da nossa irrepreensibilidade, nossa sinceridade, diz o seguinte, Filipenses 2, verso 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O apóstolo Paulo disse, olha, as trevas espirituais deste mundo são densas. A corrupção deste mundo é terrível. Mas se nós vivermos uma vida irrepreensível e sincera, inculpáveis na presença de Deus, nós vamos ser os luzeiros desse mundo. Nós vamos iluminar a época e o lugar onde nós vivemos. A luz tem algumas propriedades interessantes. Isso tudo está alinhado, gente, com o que Jesus ensina, como sendo a nossa vocação de ser a luz do mundo. A luz, ela tem um grande destaque. Quando a luz, a gente não consegue deixar de perceber. A luz, ela não consegue se esconder. Faz parte da natureza da luz o seu destaque, a sua exposição. A luz, ela tem uma grande difusão. Ela se espalha com rapidez no ambiente e sem nenhum tipo de dificuldades. Quando a luz chega, o que acontece com a escuridão? Automaticamente vai embora, até porque a escuridão não é uma coisa. A escuridão é apenas a ausência da luz. Quando a luz está presente, as trevas simplesmente somem. Nos parece, claro que Jesus está dizendo que ao sermos vocacionados por Ele para sermos a luz do mundo, é que a nossa vida, o nosso caráter, o nosso compromisso com Cristo, as nossas características distintivas como discípulos do Senhor, nós expulsamos as trevas deste mundo com a nossa presença. Nós trazemos orientação para as pessoas que estão perdidas. Elas veem uma luz
elas veem que existe algo sendo refletido através das nossas vidas, que as guia para mais perto de Deus. Lhes trazem segurança, aquecem e expulsam a frieza desse mundo. Trazem conforto para aqueles que estão amedrontados pela densidade das trevas. Irmãos, Jesus Cristo diz o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. E ele interpreta, para não ficar com nenhum tipo de dúvida, o que significa essa luz: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Assim como uma cidade que está edificada sobre o monte, quando chega a noite e todas as casas acendem as suas luzes, não podem ficar escondidas, assim o povo de Deus, ao viver uma vida agradável ao Senhor, não vai passar desapercebido nesse mundo. Assim como a gente não acende uma candeia para colocá-la debaixo de uma vasilha, mas a colocamos num lugar de destaque na nossa casa, para que a sua luz se difunda de forma estratégica. A igreja não foi projetada para ser um povo escondido, secreto. Ela foi projetada para ser colocada em destaque, mas ela não está se destacando. Ela está destacando o Deus que ela serve. Ao praticar suas boas obras, a igreja não está chamando a atenção para si. Os holofotes da igreja, a luz da igreja serve como um holofote para que os homens sejam orientados a olhar para o alto e glorificar a Deus que está nos céus através daquilo que nós realizamos. Nós estamos vivendo num mundo estranho. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, irmãos, as trevas eram terríveis. Os autores da história contam a situação espiritual, social, política e de todas as dimensões humanas que haviam quando Jesus Cristo veio ao mundo. E Jesus Cristo fez uma grande diferença. Ele preencheu vazios, ele expulsou a escuridão, ele trouxe inspiração e movimento e poder para que reformas sociais acontecessem, e ao longo dos séculos a fé cristã, que é a fé em Cristo, se difundiu no mundo de uma forma espetacular. Apesar da resistência, rompeu as dificuldades com facilidade e se espalhou em todos os continentes da terra, fazendo com que a influência de Jesus penetrasse no mundo. Nós estamos vivendo agora num mundo que se diz pós-cristão, onde o homem moderno ou o homem contemporâneo está abandonando essa fé no Cristo, a luz do mundo, que guiou a humanidade durante esses 2000 anos. E mal o homem começou a se desviar desse caminho, mal a cultura começou a rejeitar a sagrada e santa influência do nosso Senhor Jesus através do seu exemplo e dos seus mandamentos, e a gente já percebeu aqui quão escura está virando o mundo outra vez. Nós estamos voltando àquele barbarismo, aquela confusão, aquela escuridão, aquele poder satânico e maligno que dominava o mundo antes de Jesus Cristo voltar, vir ao mundo. E algumas pessoas perguntam: como é que nós vamos sobreviver? Como a igreja vai lidar com esses desafios, onde as pessoas estão ficando cada vez mais secularizadas, tendo orgulho de dizer que nem sequer acreditam em Deus, o desprezo com a palavra, a indiferença para o nosso Cristo, o combate aos nossos valores, a perseguição, a intolerância a qualquer discurso que contenha qualquer elemento de relação a Deus. Como nós vamos conquistar o mundo? Irmãos, como a igreja primitiva conquistou o mundo no passado, a igreja contemporânea pode mais uma vez
reconquistar o planeta Terra, as culturas, os governos, as nações. Pelas práticas das boas obras e pelo anúncio das boas novas. O apóstolo Paulo disse que a vida da igreja é seguir a verdade em amor. Nós pregamos, nós temos uma mensagem, a verdade do Evangelho. O Filho de Deus veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação e voltará. Voltará para julgar os vivos e os mortos. Voltará para reinar e levar o seu povo para o reino celestial, para que estejam com ele para sempre. Isso é verdade, é fantástico, é extraordinário, mas isso não é ficção, isso é fato, é realidade, é promessa. Aconteceu, e o que não aconteceu ainda vai acontecer. Nós temos uma mensagem, as boas novas, a verdade para anunciar ao mundo, mas ela precisa ser embalada, acompanhada das nossas boas obras. Nós precisamos seguir a verdade em amor. O amor conquista tudo e conquista todos. É com o amor que a gente faz com que as pessoas abram o seu coração para receber a verdade que a gente quer anunciar. Às vezes os ouvidos estão fechados à verdade, mas todos os corações estão abertos para o amor. Como foi que a igreja no passado deixou de ser um povo perseguido para ser um povo poderoso? Como foi que a igreja passou de uma comunidade de 120 pessoas no dia do Pentecoste para milhões e milhões e milhões ao redor do globo da terra? Com o amor. É com o amor que a igreja venceu. No antigo Império Romano era costume as mulheres descartarem as crianças indesejadas, lançando os recém-nascidos debaixo de pontes, abandonando-os em florestas para que os lobos devorassem. E os cristãos ficavam à espreita, esperando essas crianças serem descartadas nos lugares comuns onde elas eram descartadas, e elas recolhiam, os cristãos recolhiam essas crianças e criavam como se fossem seus próprios filhos. As crianças especiais, quando os pais percebiam que elas tinham algum problema e que aquilo ia ser algum estorvo para eles, elas eram abandonadas à sua própria sorte para morrer. E os cristãos recolhiam essas crianças e criavam como se fossem seus próprios filhos. Os idosos eram abandonados. Os soldados na guerra feridos eram deixados para morrer no campo de batalha. E o povo de Deus ficava à espreita, esperando a batalha se acalmar, para que eles pudessem curar os feridos e enterrar os mortos. A coragem do povo de Deus, enquanto era massacrado no Coliseu, nas festas, nos jogos esportivos, onde os cristãos eram maltratados e dilacerados por feras, morriam entoando hinos a Deus, abençoando os seus perseguidores e fazendo orações por aquele povo que fazia com que eles sofressem de forma tão cruel, fez com que o mundo, lentamente, mas de forma decisiva, se curvasse diante do povo de Deus e percebesse que dentro daquele povo agia um poder superior, puro e bom. O desprezo diminuiu e o respeito aumentou. E assim, meus irmãos, a igreja foi conquistando a terra, lugar após lugar, com o sangue dos mártires, com o amor dos que sobreviveram. A igreja foi se espalhando porque as pessoas perguntavam qual é a razão da esperança que existe em vocês. E através das boas obras de amor, o coração desse mundo perverso foi cada vez se destrancando para que as pessoas pudessem ouvir as boas novas de Jesus. E assim a igreja
venceu. E a igreja vencerá, meus irmãos, da mesma forma, com o evangelho nos lábios e o amor de Cristo nos corações, com a disposição para morrer por Jesus e com as mãos erguidas para ajudar a qualquer que precise. É amando os nossos inimigos, é fazendo bem para aqueles que nos perseguem, é trazendo a paz, sendo cheios de misericórdia, pacientes na perseguição, humildes, quebrantados, sedentos por justiça. É assim, meus irmãos, que o mundo vai passar cada vez mais a diminuir o desprezo que eles têm por nós e aumentar o respeito. É assim que os corações dos homens, das cidades, das nações, dos continentes vão se abrindo para que o evangelho exerça a sua influência cada vez mais. Jesus Cristo quer usar mais do que as nossas palavras, o nosso caráter. O que Jesus Cristo quer usar, a maior força que nós temos, meus irmãos, é aquilo que nós somos. E eu quero concluir dizendo o seguinte: se nós quisermos causarmos um grande impacto nesse mundo e satisfazermos essa expectativa de Jesus como um povo agente de transformação, nós precisamos fazer diferença. Para a gente ser sal da terra e luz do mundo, a gente tem que fazer diferença. A gente tem que se envolver com as pessoas, amá-las como elas são, praticar as boas obras, não ceder no nosso compromisso, anunciar o evangelho, e assim, meus irmãos, a gente vai ver que o mundo vai se abrindo cada vez mais. Temos que fazer a diferença. O Brasil será um país melhor na medida em que a igreja fizer cada vez mais a diferença por aquilo que ela é, por aquilo que ela foi chamada a ser, seguidora de Jesus, testemunha de Cristo, o povo do amor. Numa entrevista essa semana, achei interessante, onde um comentarista fez um reconhecimento. Dizem que os políticos, eles gostam de... Estamos na época política, não se preocupe não que eu não vou falar de A ou de B, eu só vou mencionar a situação. Os políticos, eles querem ser o pai, né, da nação, eu vou cuidar de você, aquilo outro. O Estado quer tomar conta de tudo, da saúde, o Estado quer tomar conta da escola, o Estado quer tomar conta da segurança, o Estado quer tomar conta do nosso psicológico, da nossa educação, o Estado quer tomar conta de tudo. Só que o comentarista disse: sabe quem é que realmente faz a diferença? É a igrejinha, no final da rua, na praça, na esquina. É esse pessoal que está cuidando das pessoas. As pessoas falam que a igreja quer o dinheiro do povo. Tem bandido que abre, né, sei lá, não é uma igreja, mas ele coloca o nome da igreja lá e ele faz isso, ele usa o nome de Deus, ele usa a Bíblia, ele fala de Jesus para sugar das pessoas. Isso é verdade, irmãos. Isso existe. Mas as pessoas não notam, graças a Deus alguns reconhecem que a igreja, ela dá mais dinheiro do que ela recebe. Ela dá cesta, ela dá medicamento, ela faz acompanhamento, pastores e líderes aconselham de graça, acompanham, visitam, oram pelas pessoas. Quem acolhe, quem está na ponta da lança, é a igreja, é o povo de Deus. E é verdade. Nós temos os nossos defeitos, e eu não estou desculpando ninguém por isso. Não estou me desculpando como pastor, como membro da igreja, pelos nossos defeitos. Mas a gente não pode ter uma autopercepção tão deplorável acerca de nós e esquecermos que Deus está usando a gente. Até com a luzinha pouca que a gente tem. Até com o gostinho, o salzinho que tem na gente. Deus está nos usando para fazer a diferença. Trazendo conforto para os corações, acolhendo as pessoas nas suas dificuldades,
compartilhando aquilo que nós temos uns com os outros. Meus irmãos, isso não existe por aí. Isso é uma coisa que é característica do povo de Deus. Isso chama-se caridade cristã, amor. Nós temos que fazer a diferença. A presença da igreja precisa se fazer sentida onde ela está. Suas portas devem estar sempre abertas e as nossas mãos sempre erguidas para servir. Nosso coração deve estar sempre disposto, os nossos lábios sempre prontos para compartilhar o Evangelho, e os nossos pés também sempre dispostos a ir aonde quer que nós precisemos, para levar a luz de Cristo e o amor do Senhor para os corações. E graças a Deus, a igreja está fazendo a diferença. Existem pessoas que estão sendo tocadas pelo amor de Deus. Nós não só precisamos fazer a diferença, agir, trabalhar, se misturar, fazer algo, mas nós precisamos ser diferentes. Lembrem-se que Deus usa mais a gente por aquilo que a gente é do que por aquilo que a gente faz ou diz. Na verdade, é aquilo que nós somos que prepara as pessoas para receber aquilo que a gente vai fazer por elas ou aquilo que nós vamos dizer para elas. A nossa vida é o Evangelho que as pessoas vão ler antes de abrir a Bíblia. As nossas obras, nosso comportamento é a mensagem que nós estamos pregando antes que nós abramos a nossa boca. E se a nossa vida é o primeiro Evangelho que as pessoas estão lendo, o que é que eles estão lendo? Que mensagem nós transmitimos com o nosso silêncio? O nosso modo de operar silencioso, o nosso comportamento cotidiano. Meus irmãos, lembrem-se, nós precisamos fazer a diferença, mas para isso nós precisamos ser diferentes. E por fim nós precisamos manter a diferença. Será possível o sal perder o seu sabor? Bem, no mundo físico, acho que o sal não deixa de ser sal, sob hipótese nenhuma. A não ser que a gente faça um processo aí para desmontar, né, a composição química do sal. Mas isso não acontece naturalmente, se eu não me engano. Tá? Os professores de química aí depois me ajudam. Porém, nós como igreja do Senhor, nós podemos perder a nossa salinidade se a gente não vigiar. E se a gente perder as nossas características distintivas, o que o mundo vai fazer com a gente? Jesus disse: para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Meus irmãos, depois de muito pensar sobre a falta de eficiência, às vezes, que nós temos como igreja, em causar um impacto na nossa comunidade, em causar um impacto no nosso bairro, na nossa cidade, eu cheguei à conclusão, lendo as palavras de Cristo, que o problema somos nós. Às vezes, a nossa forma de viver, o nosso proceder, em vez de gerar o respeito do mundo por nós como povo de Deus, gera o desprezo. Porque se nós fôssemos o que nós temos que ser, o que Jesus Cristo planejou para que nós fôssemos, se nós o seguíssemos como Ele nos ensinou, se nós vivêssemos no caminho do discipulado como Ele esboçou para nós seríamos mais eficientes no nosso trabalho. Quando a igreja perde as suas características, isso é muito perigoso. Ao lidar com o mundo, a igreja às vezes acha que se ela for mais parecida com o mundo, ela vai ser mais aceita, vai ser mais influente. Doce engano. Na verdade, irmãos, é a nossa diferença do mundo que é a nossa força para transformar.
A igreja está no mundo, mas não pertence ao mundo. E ela não pode deixar o mundo adentrar e modificar os seus valores. Algumas igrejas aí estão diluindo os discursos, deixando de pregar a verdade, perdendo a autoridade profética, para se tornarem mais simpáticas às modas, à sociedade, às mudanças que estão acontecendo. Mas Jesus Cristo disse que isso aí é o roteiro do fracasso. Quando a igreja deixa as suas características distintivas, quando ela deixa a verdade, para de anunciar a verdade, a título de amor, ela está fadada ao fracasso. E quando ela fala a verdade, mas de forma seca, rancorosa, carrancuda e sem compaixão, ela também está fadada ao fracasso. A igreja precisa manter esse equilíbrio entre verdade e amor, manter a sua distinção no mundo, para que ela possa ser influência. Meus irmãos, Jesus Cristo tem uma grande expectativa do seu povo. Nós temos um potencial extraordinário. A igreja já provou isso. Leia a história do povo de Deus. Eu estou lendo a biografia de um missionário que chegou no Haiti, no começo do século XX, na região onde ele evangelizava, haviam sacrifícios humanos. Nós respeitamos todas as religiões, amém? Respeitamos. Mas a gente não pode respeitar o assassinato de seres humanos, a pretexto de culto qualquer. Crianças eram sequestradas e sacrificadas a Deus. As pessoas ficavam apavoradas de andar à noite, porque era o momento onde os espíritos eram invocados. Não se entravam em cemitérios. Quando encontravam símbolos religiosos, elementos de culto, as pessoas entravam em pânico. Havia uma grande escuridão espiritual, pobreza, miséria, fome, tristeza. Mas quando o Evangelho começou a ser pregado naquela região, os cultos aos espíritos malignos cessaram, os sacrifícios humanos desapareceram. O semblante do povo mudou e eles começaram a sorrir. As famílias começaram a ser ordenadas. Era muito comum as pessoas terem mais de um esposo naquela região. E eles começaram a regularizar as situações, foram casando. O homem que tinha mais de uma esposa tinha que escolher com quem ele ia ficar. As outras eram despedidas, choravam, mas entendiam que não tinha como ter mais de uma. Casamentos que tinham centenas de pessoas, e tudo foi acontecendo assim de uma forma extraordinária quando o Evangelho foi chegando. Quando as pessoas tinham problemas de saúde, elas procuravam os curandeiros e eles faziam uso de feitiço. As pessoas eram muito pobres, não tinham assistência médica, nem a remédios. E o missionário também não era médico, nem tinha dinheiro para comprar remédio e dar para as pessoas. E aí eles diziam assim como a gente procurou os curandeiros para invocarem os espíritos, agora a gente quer que você ore por nós e invoque ao Deus vivo para que a gente seja curado. Ele disse que no começo ele foi sem fé. Nunca tinha acontecido isso na vida dele, né? Tinha uma irmã lá que estava à beira da morte. Ele disse, olha irmão, seja feita a vontade de Deus. Aí o marido dela disse, não senhor, nós estamos orando para ela ser curada. Deus é mais poderoso do que os espíritos que nós invocávamos. Tenha fé, missionário. Ele disse que 3 dias depois fez uma visita e tamanha foi a sua alegria de ver aquela senhora varrendo a casa e entoando um hino de louvor. E ele disse que isso aconteceu vez após vez, vez após vez, vez após vez. É assim, irmãos, onde o Evangelho chega,
onde o povo de Deus se estabelece, onde a igreja se multiplica, tudo melhora. A igreja precisa redescobrir o seu poder, a sua influência. E a sua influência é imitar o Mestre, é amar incondicionalmente, é anunciar a verdade. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O mundo geme se nós não estivermos aqui. O mundo anseia pela presença da igreja e a sua influência santificadora. Irmãos, nós precisamos ser sal da terra e do mundo, mais por aquilo que somos do que por aquilo que fazemos. Essa é a nossa missão, esse é o nosso poder. Seja. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor estendeu a tua influência na minha casa. Nós vivemos na escuridão, Deus, e a luz do Evangelho brilhou no nosso lar. E a diferença que o Evangelho fez na nossa vida foi tão tremendo. O rumo que cada um tomou a partir desse momento. Isso se deve a Deus, ao trabalho do teu povo, a tua igreja presente numa comunidade, visitando, fazendo amizade, orando pelos doentes, confortando os que estão desesperados e tristes, anunciando a verdade para aqueles que são ignorantes, amando com simpatia, com gentileza, com paciência, suportando perseguição, maus tratos, mas sendo povo de Deus, sendo sal da terra e luz do mundo, e fazendo genuína diferença na vida das pessoas. Eu te louvo, Deus. Eu te louvo, a Deus, porque hoje, nesse exato momento, existem filhos teus nas praças, nas ruas, debaixo das pontes, levando alimento, roupa, uma palavra de consolo, amizade, um ouvido para aqueles que estão desesperados. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela porta aberta das igrejas, das pessoas que desejam acabar com a sua vida e recebem oração e conforto da tua palavra. Te agradeço, Senhor Deus, por cada homem e mulher que faz parte do teu corpo, que visita os hospitais, que está perto dos enfermos, que tem um olhar especial para os que estão sofrendo. E que através da sua simpatia, do seu ombro amigo, do seu sorriso, do seu aperto de mão, do versículo decorado, do presente, abre o coração das pessoas para Jesus. Quero te agradecer, Senhor Deus, pelos teus filhos que visitam os presídios e vão levar, Senhor Deus, amor, generosidade e a verdade do Evangelho para aqueles que estão encarcerados. Te louvo, Deus, por aqueles que estão abrindo organizações para aliviar a pobreza e a ignorância das populações mais desassistidas, que cuidam daqueles que foram quebrados pela vida, pelos seus próprios erros, ou pela influência do inimigo das nossas almas. Te louvo, Deus, porque a tua igreja tem feito uma grande diferença. Ela conquistou o mundo, suportou todo tipo de dificuldade, perseverou até agora. E assim, Senhor Deus, nós vamos continuar avançando.
e conquistando e vencendo todo tipo de oposição. Com as boas obras de amor e com as boas novas do Evangelho, sendo sal da terra e luz do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.